Em 1988, fomos morar numa casa no interior de Campo dos Goytacazes. E nessa casa ficava próximo a um rio. Era muito bonito o lugar. Porém, passando algumas semanas, coisas estranhas começaram a acontecer. Boa noite, me chamo Maria do Carmo. Tinha 12 anos de idade quando fui morar nessa casa. Hoje tenho 47 anos. E vou ser sincera, nessa casa aconteciam muitas coisas que eu vou relatar. Foi um verdadeiro relato de medo. Eu e minha família morávamos no Espírito Santo e fomos morar nessa casa que meu pai havia ganhado do meu tio Jorge, pois ele havia falecido e deixou para o meu pai. Ele não tinha filho e meu pai sempre foi para ele como um filho. Passando algumas semanas, estava eu e minha mãe no quintal, quando passou uma mulher com um menino no colo para ir até o rio. Nunca tinha visto essa mulher por ali. Minha mãe foi segui-la, saiu do portão e foi olhar para onde ela ia, porque ela achou muito estranho aquela mulher ir para o lado do rio com um bebê no colo. E ele estava todo enrolado, criança. Porém, quando minha mãe voltou correndo com cara muito assustada e disse: Carmen, corre para dentro de casa. Eu corri e não sabia o que era. Lá dentro de casa, minha mãe chamou eu e minha irmã e disse: minha filha, vamos ficar quietinho dentro de casa. Eu perguntei: por quê, mamãe? Ela falou: vamos aguardar seu pai chegar. E minha mãe ficou assustada, não falou nada. Só andava de um lado para o outro, olhando para o portão, como se estivesse esperando alguém ou alguma coisa entrar pelaquele portão. Ela estava muito apavorada. E eu vou ser sincero, nunca tinha visto a minha mãe assim. Deu por volta de 3 horas da tarde, quando nosso pai chegou. Ela chamou meu pai lá para a sala e pediu para que eu e minha irmã ficássemos no quarto. Eu, porém, desci quietinha para ouvir o que ela tinha para contar para o meu pai. Eu fiquei bem quieta. Ela falou: Carlos, vou te contar uma coisa. Não estou ficando maluca. Eu vi. E ela repetiu: eu vi. E eu fiquei bem quieta para ouvir o que minha mãe tinha para contar. Eu queria saber, estava ansiosa para saber o que tinha acontecido, porque ela estava muito apavorada. E ela falou: Carlos, eu tenho que te contar. E meu pai falou: fala, Santinha. Ele a chamava assim. Ela disse: Carlos, hoje por volta de 10 horas da manhã, passou uma senhora escura, baixa, com uma criança no colo. Eu achei estranho, porque ela foi para o lado do rio e a criança estava toda enrolada. E ela passou lá para o lado do rio. E eu fui ver o que ela ia fazer. Quando eu fui atrás dela, ela virou para mim e sumiu ela e a criança. E eu fiquei apavorada, peguei as meninas e corri para dentro de casa. Olha, Carlos, eu não sei, estou muito apavorada com o que eu vi. Eu juro que eu vi. Meu pai ficou encarando a minha mãe, pois ele não tinha acreditado nela. Pois mais tarde jantamos, tomamos nosso banho e nossos pais nos colocou para dormir. Fomos para o quarto dormir e eu fiquei com aquilo na cabeça que minha mãe havia falado. E eu pensei que ela não queria nos contar
com medo de nos assustar. Por volta de 11 horas da noite, eu ouvi uns cachorros latindo e fui até a janela ver o que era. Quando eu vi aquela mesma mulher passando com a criança no colo, dava para ver pela iluminação que havia no portão, ela passando, mas porém desta vez ela não andava. Eu juro, ela estava flutuando. Fiquei muito apavorada. Corri para o quarto de meus pais e falei para ele e para minha mãe o que eu tinha visto. Nessa noite, minha mãe deixou eu e a Nina, minha irmã, dormirmos junto com eles. Pela manhã, meu pai saiu para trabalhar. Ele era marceneiro, trabalhava próximo da nossa casa, uns 20 minutos. Nesse dia, ele veio almoçar em casa. Era por volta de meio-dia. Ele estava chegando em casa quando ele entrou no portão. Estávamos no quintal e ele viu essa mulher. Porém, desta vez, ela parou e olhou para nós e estávamos no quintal. Meu pai foi perguntar o que ela queria quando ela desapareceu diante dos olhos dele. Ele ficou todo arrepiado e apavorado. Sumiu ela e aquela criança. Todos nós vimos com os nossos próprios olhos ela sumir na nossa frente. Meu pai ficou muito apavorado. Minha mãe chorava, falando que não queria mais morar naquela casa. Corremos para a casa do vizinho e ele nos contou uma história que nos deixou mais apavorada ainda. Ele nos contou que aquela mulher sempre aparecia ali. Ele falou que aquele trecho ali era assombrado e ninguém queria morar naquela casa justamente por isso, porque essa mulher, junto com seu filho, ela havia se jogado no rio e nunca mais acharam o corpo dos dois. Meu pai, ouvindo essa história, ficou com muito medo e apavorado. E junto com minha mãe, eles resolveram se mudar e vender a casa. Fomos morar em Macaé. A casa foi demolida. E hoje passa uma pista aonde tinha essa casa. Dizem que até hoje veio essa mulher. Graças a Deus, hoje eu moro na região dos Lagos. Sou casada e sou evangélica, mas sei que muitas coisas nesse mundo que não tem explicação. Eu juro que eu vi e aconteceu isso comigo e minha família. Obrigado por ter contado meu relato. Boa noite. Que Deus abençoe a todos. Obrigado você que acompanhou esse relato da Dona Maria do Carmo. Se você tem uma história, se você tem um relato, mande para mim que eu quero contar o seu relato. Pessoal, me ajude a chegar aos 100 inscritos. Ajude o canal a chegar aos 100 inscritos. Relatos do medo. Eu quero contar histórias sobrenaturais de pessoas que passaram momentos assim, momentos de terror, momentos de medo na sua vida. Obrigado você que chegou até o final dessa história e obrigado você que se inscreveu no canal Relatos do Medo. Obrigado também, mesmo se você não se inscreveu. Curta, compartilhe, escreva e deixe seu like. Boa noite.